Bom dia a todos, são 6 horas da manhã e, como de praxe, nós vamos dar início à reunião semanal do nosso programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje nós vamos ter dois tópicos realmente interessantes. O primeiro é uma associação nada comum entre o IPMN e a pancreatite autoimune, que é um trabalho que o Fernando vai nos apresentar, é um trabalho interessante, mas como todos vocês sabem, essa associação é uma associação que não é nada comum. Entretanto, existem algumas nuances que eu acho que vale a pena a gente conhecer, principalmente para quem se dedica às doenças da via biliar e pancreática. E no segundo tempo, nós vamos ver dois casos que a gente está também em vias de publicação, que são dois casos de uma neoplasia rara chamada neoplasia mista serosa neuroendócrina do pâncreas em pacientes com doença de von Hippel-Lindau. Então acho que vale a pena a gente realmente, acho que a gente vai aproveitar bastante e eu espero que a gente usufrua desses dois temas que a gente escolheu para apresentar hoje. Então, Fernando, fique bem à vontade para você apresentar esse trabalho e depois a gente entra em discussão. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Bom dia, professor. Obrigado pela apresentação. O artigo de hoje trata sobre a associação da pancreatite autoimune, certo? Esse é um análise retrospectivo que foi realizado num centro terciário de referência. Como introdução, a gente sabe que a pancreatite autoimune é uma doença inflamatória do pâncreas muito rara, extremamente rara, tá? Ela ocasiona pancreatite e ela tem boa resposta ao uso de corticoides. Essa inflamação do pâncreas, ela pode ocasionar uma insuficiência exócrina ou endócrina daquele órgão. É, o processo inflamatório da pancreatite imune é um processo crônico e, com o decorrer do tempo, anos, poderia dizer, ele consegue desenvolver um adenocarcinoma do ducto pancreático. É por isso que esse trabalho foca na semelhança que existe entre a hepatite autoimune e o adenocarcinoma ductal do pâncreas. E eles comparam as semelhanças clínicas, radiológicas e patológicas entre esses dois tipos de doenças. Tem uma revisão sistemática que fez um histórico de pancreatite autoimune e adenocarcinoma ductal de pâncreas. Ele avaliou 31 pacientes, tá? Que aqueles pacientes tinham pancreatite autoimune em conjunto com adenocarcinoma ductal de pâncreas, que foram 11 pacientes dos 31. 22 dos 31 pacientes, eles desenvolveram adenocarcinoma ductal de pâncreas. E esse desenvolvimento dessa patologia foi feita 2 anos após o diagnóstico de pancreatite autoimune. O adenocarcinoma ductal de pâncreas, ele é desenvolvido, foi visto que é desenvolvido maioritariamente na região que é atingida pela pancreatite autoimune. E supõe-se que a inflamação predispõe a um fenômeno autoimune, que no decorrer do tempo ele pode resultar em neoplasia. Por outro lado, a pancreatite autoimune, ela tem uma relação com carcinogênicos, devido a mutações sequenciais e presença de lesões perineoplásticas. Esse tópico tem sido motivo de investigação extensa. O adenocarcinoma ductal de pâncreas, ele apresenta lesões precursoras, como o IPMN, que são maioritariamente detectados na radiologia, nos exames de imagem. Ele apresenta tumores císticos, pode apresentar como uma característica radiológica, ou ele pode apresentar uma proliferação papilar, que é aquele produtor de mucina. Vamos lembrar também que tem a presença do panin, que são aquelas neoplasias intraepiteliais pancreáticas, que a maioria deles é microscópico. Ele aparece maioritariamente em dutos menores, que é o mais comum.
e ele pode ser resetado por cirurgia. O objetivo desse trabalho, como eu disse no começo, é estudo da relação entre a pancreatite autoimune e o PMN, fazendo um estudo, uma análise das características radiológicas e uma avaliação das lesões isoladas do pâncreas. A metodologia desse presente estudo foi um estudo retrospectivo, que foi entre os períodos de abril de 2008 e foi até dezembro do ano 2020, na Itália. Ele estudou pacientes com IPMN e pancreatite autoimune. O IPMN ele foi estudado com imagens presuntivas, em imagem de ecoendoscopia e ressonância magnética. O que foi estudado, o que foi visto nas imagens, os estudos radiológicos? Foi visto uma dilatação do ducto biliar maior do que 10 milímetros, aquelas imagens suspeitas com ou sem confirmação de biópsia guiada pela ecoendoscopia e aquelas lesões comunicando com o ducto pancreático principal. E a pancreatite autoimune, como foi feita a avaliação? Foi feito um diagnóstico confirmado pelo consenso, esse consenso que fica mais para frente. Entre as critérios de exclusão, foram excluídos PMNs, aquelas imagens suspeitas de PMN, que tinham menos de 10 milímetros, e aquelas que não tinham comunicação com o ducto pancreático principal. E entre os critérios radiológicos que foram usados para realizar o estudo, eles foram avaliados dois fatores, né? O high risk stigmata, que são os estigmas de alto risco, e o worrisome features, que são as características de preocupação. Esses dois vão dar um parâmetro para a gente para ver os critérios de ressecabilidade e os critérios de malignidade. Vamos lembrar que o high risk stigmata, eles qual é o consenso de Foucault que fala sobre ele? Esses são preditores de malignidade, né? Esses dois são os principais. E ele fala sobre o aumento do ducto pancreático principal maior ou igual do que 10 milímetros, e crise associada a uma massa cística na cabeça pancreática e um aumento de nódulo mural. Agora, falando um pouco sobre o worrisome features, ele, no consenso de Fukuoka, ele diz que é um cisto maior ou igual do que 3 centímetros, um aumento do cisto da parede, existe um aumento da densidade desse cisto, ducto pancreático principal, que mede entre 6 a 9 milímetros, né? Aqueles nódulos murales que não apresentam aumento deles, ou também pode ser uma estenose do ducto pancreático principal com atrofia distal pancreática, além de poder apresentar uma linfadenopatia adjacente. Com esses conceitos, a gente vê que no trabalho foi feito um estudo imaginológico fazendo de tomografia, ressonância, ecoendoscopia e PET-CT. Para saber o tipo de IPMN, o sítio primário dele e o tamanho, né? Além disso, a gente vê as variáveis clínicas que foram estudadas desses pacientes, que foi a perda de peso, a hiperglicemia, a presença de esteatoreia, a presença de vômito, a presença de dor abdominal, dor pancreática, inapetência e colite. Entre os resultados da pancreatite autoimune, foram inclusos 519 pacientes, 61 pacientes foram diagnosticados com pancreatite autoimune tipo 1, 422 foram pacientes com IPMN isolado, só tinha a presença do IPMN mais nada. Desses 6 deles tinha pancreatite autoimune e IPMN em conjuntamente. A idade média dos pacientes foi 70 anos, e 16 pacientes apresentavam diabetes, 38 apresentavam hiperícia, 20 pacientes tinham aumento pancreático difuso, de forma difusa, 21 pacientes apresentavam manifestações extrapancreáticas, e o valor médio do IgG entre eles foi de 2.083. Esse valor teve um aumento em 48 pacientes, no total avaliado, né? O CA 19-9, ele foi avaliado em 31,
dos quais 3 apresentou elevação. Falando um pouco sobre as características do IPM-1, ele teve uma idade média de 66, né, anos de idade. 80 pacientes foram fumantes, 166 apresentavam sobrepeso, 44 eram diabéticos. O IPMN era atendido no grupo secundário em 384. Tá? O tipo misto do IPMN foi visto em 38 pacientes. Ducto pancreático principal foi visto em 20 pacientes. 84 deles eram assintomáticos. Era assintomático como o primeiro sintoma era dor abdominal, o segundo foi pancreatite aguda e o terceiro apresentação de náusea. O CA19-9 foi medido em 216 deles, o qual apresentava ser elevado em 36 pacientes. E teve uma média de follow-up de 32 meses, que foi visto em 34 pacientes. Falando um pouco mais sobre os resultados, a localização foi vista que, falando de IPMN, foi vista a lesão entre um espaço que existe entre a cabeça e o processo sinal, que foi a maioria, 62%. E no corpo, que já foi menos, que foi de 38%. 80 pacientes idosos estudados apresentaram Worsen filtros, eu acabei de explicar no anterior slide. E o high-risk stigmata foi de 28 pacientes. 2 pacientes deles foram para a cirurgia e desenvolveram adenocarcinoma ductal do Chambers. Falando um pouco dos pacientes que apresentavam IPMN com pancreatite autoimune, foi realizado o diagnóstico dessas duas patologias concomitantes em um desses 6 pacientes. O sexo masculino foi o mais prevalente e teve uma idade média de 66 anos, os quais 4 eram fumantes, 3 diabéticos e realizou-se um follow-up de 16 pacientes, que foi de 42 meses. 10 pacientes dele apresentavam diagnóstico de IPMN com pancreatite autoimune. Cinco dos pacientes, o IPMN estava localizado na cabeça, no istmo ou no processo sinado. Essas foram as principais localizações daquelas lesões. Os 5 pacientes apresentaram lesões no corpo e cauda. O duplo secundário, o duplo pancreático secundário foi atingido em 50% deles. O principal foi em 40% e o tipo misto foi de 10%. 6 pacientes apresentaram o Worsen filtro e 2 pacientes tiveram filtro maior usual do que 3 centímetros. O CA19-9, ele não fala o valor da elevação, mas diz que apresentou-se elevado em 4 pacientes deles. Um paciente apresentou linfadenopatia e 2 pacientes tiveram estima de alto risco, que foi a icterícia. 3 pacientes apresentaram aumento difuso do pâncreas e 7 deles teve um aumento focal do pâncreas, né? Os quais 5 foram atingidos em diferentes regiões, diferente dos pacientes que apresentavam pancreatite autoimune. 2 pacientes apresentaram pancreatite autoimune e IPMN na mesma área pancreática, a mesma região anatômica. Falando um pouco mais sobre a clínica, a sintomatologia dos pacientes, como primeiro lugar, teve dor abdominal, segundo, dor pancreática, terceiro, osteotorreia, depois icterícia, perda de peso, por último, náusea. 4 pacientes foram para a cirurgia, dos quais 2 foram para a cirurgia de Whipple e 2 foram para a pancreatectomia distal. Falando um pouco sobre a patologia das lesões, a patologia foi consistente de pancreatite autoimune concomitante com a presença de panin em 3 pacientes, e ele foi laudado na patologia como fibrose fibrotiforme ou infiltrado linfoplasmositário. Além disso, o outro deles tiveram um IPMN do tipo intestinal, que foi um paciente daqueles estudos. 6 pacientes do trabalho realizou teste com esteroides, aqueles que apresentavam suspeita de pancreatite autoimune e tiveram um aumento de follow-up de 43 meses. 3 pacientes que foram diagnosticados com IPMN, que foi maioritariamente localizado na cabeça, no istmo. E um paciente apresentou IPMN no grupo secundário
Dois pacientes apresentaram IPMN duplo pancreático principal. Somente um paciente apresentou Wilson Flip e estimos de alto risco apresentaram dois pacientes, dos quais foram para a cirurgia. Entre a patologia, apresentaram paninho de baixo grau, ao dar uma patológica. Pancreatite autoimune desenvolveram 97 meses após o diagnóstico desses pacientes. Dois deles apresentaram um aumento difuso de pâncreas. Um paciente teve uma aumento focal do pâncreas e tiveram uma média de follow-up de 106 meses. Nenhum paciente desenvolveu adenocarcinoma ductal de pâncreas. Tá? Três pacientes apresentaram IPMN seguido de pancreatite autoimune e o IPMN aconteceu numa média de 41 meses depois de pancreatite autoimune. Tá? O tempo foi mais curto. E um paciente apresentou pancreatite autoimune focal e, subsequentemente, desenvolveu IPMN no mesmo local da pancreatite autoimune. A localização da lesão foi mais na cabeça e no eixo. O corpo e cauda teve um paciente como localização principal, um paciente teve acometimento de duplo secundário e dois pacientes de duplo primário. Dois pacientes apresentaram worsening futures e todos esses pacientes eles receberam corticoides na suspeita de pancreatite autoimune associada. Entre a patologia, foi visto dois tipos de laudos patológicos, né? A fibrose, com infiltrados linfoplastitários, e a presença de paninho, de baixo para moderado. A média de follow-up desses pacientes foi de 57 meses. Tá? Agora, falando um pouco mais sobre a diferença clínica e radiológica em pacientes com IPMN, da presença ou não de pancreatite autoimune, o IPMN isolado, a idade média foi de 66 anos, e foi mais comum localizado no ducto secundário, e foi visto que apresentou lesões múltiplas. O IPMN com pancreatite autoimune foi visto que era mais prevalente em homens e com idade média de 68 anos. Além disso, o paciente apresentou perda de peso, dor abdominal, icterícia, náuseas, esteatorreia, acometimento duplo primário e a presença de raiva de estigmata ou Wharton fluid, aquelas características de preocupação. Esse tipo de pacientes foi visto que no estudo imaginológico, a lesão encontrava-se localizada mais comumente no processo ensinado, em primeiro lugar, segundo a cabeça e lobo ou ítimo. Agora, falando sobre as características clínicas dos pacientes com pancreatite autoimune com esse IPMN, sobre o efeito da corticoterapia, porque alguns deles receberam corticoide, eles apresentaram icterícia, esteatorreia, e não teve diferenciação na dosagem sérica 2 e 4. A corticoterapia foi avaliada em pacientes com pancreatite autoimune em concomitante com IPMN prévio. 6 pacientes deles foram excluídos por terem ido para a cirurgia e 7 deles não tiveram remissão em 6 meses. Agora, um assunto de discussão aqui no trabalho é que a pancreatite autoimune causa, né, pancreatite crônica. Ela é um dos motivos da pancreatite crônica. E foi visto que existe uma correlação entre pancreatite autoimune e adenocarcinoma ductal de pâncreas, devido à celularidade, né? Porque o paciente com pancreatite autoimune, como é uma inflamação crônica do pâncreas, ele encontra-se em um microambiente inflamatório, uma inflamação crônica. Então, essa inflamação crônica, ela promove um crescimento tumoral e uma ativação das células cancerígenas do local. E o adenocarcinoma ductal de pâncreas, ele ocorre num ambiente que é mais tóxico, mais de alteração metabólica, aquela que apresenta a mutação do Carras, e no ambiente da pancreatite crônica também. Todos esses tipos de fatores, eles induzem no aparecimento de
IPMN e a presença de hipamin. Existe um trabalho, que é aquele de Redayat, que ele demonstrou graus variáveis de IgG4 positivos serem infiltrados em pacientes com IPMN. Isso faz inferir que o IPMN ele desencadeia também uma resposta autoimune do IgG4, né? E os pacientes com presença de pancreatite autoimune, foi visto que eles apresentaram uma alta prevalência de IPMN, para fazer uma correlação entre IPMN e pancreatite autoimune. Foi visto em 28% dos pacientes. Agora, o IPMN tem uma prevalência calculada na população geral de 10% e uma prevalência maior do que 30% em pacientes acima de 90 anos, né? Falando um pouco do surgimento do IPMN aqui naquelas áreas de inflamação crônica de paciente com pancreatite autoimune, ele induz a hipótese de que aquela inflamação localizada do parênquima pancreático, ele favorece o crescimento do IPMN. E o IPMN, no contexto de pancreatite autoimune, ele é mais prevalente em homens. Agora, teve no presente estudo pacientes com IPMN isolado, somente presença de IPMN. Ele foi mais prevalente em mulheres, que foi 4,8 da população geral versus o 2,1 da população masculina. Ele é mais do que dobra o valor, né, quando é só IPMN isolado. Agora, o aumento da prevalência da pancreatite autoimune em homens faz uma associação patológica direta entre IPMN e a presença de pancreatite autoimune. O IPMN em conjunto com a pancreatite autoimune, ele foi visto que ele aumenta as características de preocupação, que são o Worson filter e a Iris stigmata. Esse tipo de alteração sugere a união da IPMN com pancreatite autoimune, ele sugere que é um processo mais agressivo, né? E os fatores de risco para desenvolver esse tipo de alteração é visto que é a icterícia, a presença de pancreatite e a dilatação do Wilson. Esses três fatores, ele tem uma relação intrínseca com a presença de pancreatite autoimune. E um assunto que é um pouco difícil de inferir, os caracteres de preocupação, eles são devidos a outra condição ou não, além da icterícia, além da inflamação do pâncreas, né? Além do acometimento do principal. Não dá para dizer com certeza se devido a esse tipo de condição ou além de outras, né? É por isso que o tratamento deve ser personalizado dos pacientes e o tratamento com corticoide aparece como uma opção terapêutica nesse universo de pacientes, né? O IPMN do primário, ele é mais prevalente em pacientes com pancreatite autoimune, em comparação com aqueles que apresentam IPMN isolado. E o IPMN do primário, ele é localizado maioritariamente na cabeça do pâncreas. E ele apresenta um potencial maligno aumentado. Agora, o IPMN e o secundário, ele é mais prevalente no corpo pancreático. A presença de IPMN isolado e IPMN com pancreatite autoimune, ele não tem diferença falando sobre os achados radiológicos, a idade do paciente e os achados clínicos. Ou seja, se vê um paciente com a presença somente de IPMN, pode ser que ele, além de ter IPMN, ele consiga ter pancreatite autoimune. A gente não vai conseguir perceber esses dados em primeiro momento. A pancreatite autoimune, ele é um fator de risco para o IPMN ser mais agressivo. Para que a gente não sabe o tempo que deve transcorrer para aquela transformação, a evolução da lesão, né? Que seja maligna, ou uma conversão de IPMN para adenocarcinoma ductal do pâncreas, né? Mas a gente infere que origina-se por lesões autoimunes. E segundo a literatura, que explica no artigo, é que 6 anos, né, a média, que vai de 4 a 6% desses pacientes.
mas isso não é uma verdade absoluta. É, Agora, dos pacientes que foram estudados no presente estudo, desses 6 deles não desenvolveram adenocarcinoma ductal de pâncreas. Aqueles que realizaram um follow-up de 42 meses. Esse valor poderia ser devido a um estudo limitado em número de pacientes, tá? Já que só foi um universo pequeno, foram 16 pacientes somente, né? Quase a metade desses pacientes eles foram para a cirurgia de Whipple, tá? Isso fez com que a progressão da doença diminua, né? Já que eles foram operados. Agora, o que que eu posso dizer sobre o ponto favorável do estudo, né? Que aqueles pacientes que apresentam IPMN e realizam tratamento imunossupressivo, seja porque o paciente apresente pancreatite autoimune ou não, ele pode contrariar a transformação neoplásica daquela lesão. Isso, no longo prazo, não, não poderia, o artigo não explica em quanto tempo, esse fator ele pode contribuir para realizar uma proteção, entre aspas, contra o desenvolvimento de adenocarcinoma ductal de pâncreas. Certo? Outro ponto favorável que eu vi, que é o IPMN, né, pode retardar no tempo a evolução da lesão, fazendo uso de corticoides, que foi o principal que eles usaram aqui no presente trabalho, né? E a corticoterapia, ela pode lentificar, né? Diminuir um pouco aquela malignidade da lesão e avançar muito rápido. O tempo não se sabe, mas parece ser que ele diminui o avanço da doença. Que eu vi um pouco da limitação sobre o trabalho. Ele teve um pouco de falha no segmento radiológico. Alguns desses pacientes se perderam, não realizaram aquele acompanhamento da imagem, né? E especialmente aqueles pacientes que realizaram é, corticoterapia na presença de IPMN nos pacientes com presença de pancreatite autoimune. A gente não sabe também qual foi o tempo de seguimento da radiologia, né? Ele explica em alguns que foi 42 meses, outros 46, mas não tem um valor de corte, né, para saber até quando que vai fazer o seguimento. A gente não sabe qual que é a dosagem efetiva de corticoide. Se é para a gente fazer uso de corticoide nesse tipo de paciente, a gente não sabe qual vai ser a dosagem certa a ser dada, né? A gente não sabe qual, se os pacientes com IPMN, eles podem desenvolver pancreatite autoimune, né? A gente teve um número pequeno de pacientes estudados e o mais importante, não sabemos se esses pacientes tiveram IPMN antes, durante ou após o diagnóstico do IPMN, né? E não dá para inferir que o paciente com pancreatite autoimune teve IPMN, ou vice-versa. A gente também não sabe se ele teve concomitantemente na hora de fazer o diagnóstico. Como conclusão, a gente pode concluir que a presença de pancreatite autoimune ele pode predispor a longo prazo o desenvolvimento de adenocarcinoma ductal de pâncreas. E ele pode aumentar o desenvolvimento de PMN. Lembrando sempre que esses tipos de paciente com pancreatite autoimune, ele pode ou não ter a presença de PMN na hora do diagnóstico de pancreatite autoimune. E é importante realizar o segmento imagenológico, especialmente nesse universo de paciente com pancreatite autoimune e presença de PMN. Seria tudo. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, por apresentar esse trabalho. Bom, como vocês puderam perceber, o trabalho é um trabalho descritivo de uma coorte, né, de pacientes do ponto de vista retrospectivo, de um único centro, né, acho que é exatamente isso, onde ele mostra ou tenta mostrar uma coalizão entre o IPMN associado à pancreatite autoimune.
E aí, eu acho que o trabalho também, quem lê o trabalho pode perceber que o trabalho se... E olha, veja bem, um trabalho publicado no Pancreatology. E a gente percebe também que num determinado momento ele se confunde um pouco com o adenocarcinoma, o IPMN e a pancreatite autoimune. Eu confesso para vocês que eu queria até saber a opinião de todos aí, né? Da Raquel, do Jorge, do Marcos Clarencio, de todos que estão aí, que têm experiência com ecoendoscopia, eu digo para vocês o seguinte, eu acho que em todos esses meus anos de labuta, né, eu tive a oportunidade de ver não mais do que uma dúzia de pacientes com pancreatite autoimune. E eu acompanhei alguns deles, né? Eu tenho acompanhado alguns deles até hoje. E eu posso dizer com tranquilidade que eu até hoje nunca vi aparecer em nenhum paciente IPMN ou até mesmo adenocarcinoma de pâncreas. Então eu gostaria de fazer. Ah, e além de tudo, eles fazem ainda uma passagem muito en passant sobre a pancreatite crônica, né? Para vocês verem como nessa doença não se sabe muita coisa, não sabe absolutamente nada. Então eu queria iniciar a discussão fazendo duas perguntas. A primeira delas para o Filadélfio, perguntando o seguinte: Fila, você que vê muitas biópsias, né? Você já viu muitos casos, você recebe biópsias de pâncreas e viu já vários pacientes com pancreatite autoimune. Quero saber o que é que você, vendo o que foi apresentado nesse trabalho, o que é que você encontrou na prática clínica diária, né? Ou seja, o que é que você viu na prática clínica diária a respeito disso? Eu queria perguntar para o Jorge Guedes se realmente é um mito ou uma realidade essa presença, né? Primeiro o Fila pode falar, depois o Jorge já pode dizer se é mito ou realidade essa relação da pancreatite imune associada à pancreatite crônica. Então, Fila, bom dia, muito obrigado aí por participar. Então, eu quero saber Bom o que é que dia. você pensa. Bom, primeiro, eu gostei da forma como você introduziu o tema, estimulando uma postura crítica frente a trabalhos publicados em revistas de peso. Então, bom, também nunca vi, claro. Então eu fico pensando, do ponto de vista morfológico, o que acontece na reparação de uma pancreatite, seja lá qual for? E aprendi isso com o Guedes e fui estudar. Existe uma espécie de uma metaplasia de pequenos ductos ectásicos, não é? Isso eu acho que eventualmente poderia confundir com panin. Quer dizer, portanto, não apareceria do ponto de vista radiológico nada. Se você imaginar uma alteração no ducto pancreático principal regenerativa, que claro que vai ter regeneração nessa estrutura, a hiperplasia regenerativa também acredito que possa confundir com o IPMN. Um IPMN de ducto secundário também eu acredito que possa ser induzido esse raciocínio por formas de cicatriz, que vão deixar ductos secundários ectásicos. Desenvolvimento de carcinoma, por isso, ou por corticoide, eu acho um delírio. O que aconteceu na prática, né? E por que eu peço para rebiopsiar após um diagnóstico de pancreatite autoimune? Não é porque isso vai induzir a outra coisa, é porque, eventualmente, naquele processo, eu tenha outras lesões ocultas pelo processo inflamatório. Então, eu acho muito importante rebiopsiar, principalmente porque, às vezes, a pancreatite autoimune se apresenta como um pseudotumor. Então, eu acho que esse é o raciocínio. Agora, uma coisa virar outra, dessa forma como eles colocaram, olha, pode ser o corticóide, olha, pode ser a inflamação. Inflamação virar câncer, eu acho que é um mito que perdura até hoje, não só no pâncreas, no tubo digestivo, em todo lugar. Ó, inflamou, vai virar câncer. Né?
Eu tenho sérias reservas a isso. Agora, vamos lá. Como você, Celso, eu nunca vi nada parecido nesse sentido que está descrito no trabalho. Perfeito. Jorge, e você? O que você pensa dessa coalizão ou dessa situação pancreatite crônica associada à pancreatite autoimune? Será que a pancreatite crônica pode levar um paciente a apresentar pancreatite autoimune? Ou será que a pancreatite autoimune pode levar ao desenvolvimento de uma pancreatite crônica, que é o que é muito discutido, né? Essa última assertiva é muito discutida na literatura. Assim, o que é que você viu? O que é que você tem de experiência? O que é que você pode nos ensinar e pode nos falar a respeito disso? Então, Celso, primeiro, esse trabalho ele é estranho, a gente não consegue entender o fluxo numérico dele. Eu confesso que eu fiquei perdido. Eu queria até que fosse disponibilizado o artigo para a O gente artigo ler está no por que grupo, o artigo está no grupo. tá, né? Eu vou procurar lá porque eu não consegui entender esses números, não. Mas primeiro, com relação à sua pergunta mais direta, a autoimune, o que eu tenho visto com a evolução da autoimune é muito mais para atrofia pancreática difusa com substituição, lipossubstituição. E eu digo a você que eu faço essa inferência, não é nem uma inferência evolutiva, é porque a gente pega, às vezes, pacientes que têm esse tipo de atrofia e vai olhar retrospectivamente e ver que tem doença autoimune de tireoide, que tem outras condições associadas e provavelmente esse deve ser o mecanismo de resolução da autoimune, muito mais comum, embora a descrição de, por exemplo, pancreatite crônica calcífica exista, né, junto à autoimunidade. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que o trabalho não esclarece. A primeira delas é que a doença IgG4 ela não é só uma doença pancreática. Exato. Ela é uma doença difusa, sistêmica, causada por um grupo celular, né, de plasmócitos que produz isso, embora não seja monoclonal, né? E nós temos visto doença IgG4 sem pancreatite com muita frequência, porque eu faço clínica médica no meu hospital também, então já vi retroocular, já vi associada a fibrose retroperitoneal, coisas que, se eu estivesse só na gastrologia, talvez não visse, né? E não é exatamente uma doença pancreática, né? A segunda questão é a doença autoimune tipo 2, a pancreatite tipo 2. Essa sim me preocuparia muito mais, porque se a gente pensar que a tipo 2 ela se associa com alguma frequência à doença inflamatória intestinal, e o comportamento dela, né, no epitélio dos ductos pancreáticos pode ter muita semelhança com o que a gente vê no epitélio biliar, né, nos ductos biliares. Então, a possibilidade de lesão neoplásica nestes casos, né, se tornaria mais plausível. E eu concordo com Fila, nossa experiência com pancreatite crônica calcífica alcoólica, eu não me lembro de nenhum caso de câncer de pâncreas nessa circunstância. E olha que a gente vê muitos casos Exato. de pancreatite crônica de origem alcoólica. Eventualmente, eu estou me lembrando aqui de um caso de uma paciente que tinha doença celíaca, se vocês quiserem, até apresentamos aqui, Claro. tinha doença celíaca refratária, né? Portanto, tinha uma forma de autoimunidade, e surgiu com pancreatite crônica e terminou desenvolvendo um adenocarcinoma ductal de pâncreas, inclusive foi ao óbito em função disso aí, né? E a gente ficou perplexo, né? Mas não era uma pancreatite crônica calcífica de forma alguma de etiologia alcoólica, era uma outra condição aí, embora tivesse calcificações, enfim, um comportamento parecido com a da crônica calcífica de origem alcoólica. Então eu penso o seguinte, eu acho que essa corticoide, então, é um absurdo, não é? Tratar IPMN, quer dizer, aí a inferência do artigo foi para as nuvens, né? Extrapolou no geral, né? Ele dizer que o IPMN tratado com corticoide poderia ter uma mudança de evolução, para mim isso aí já foi um... Eu não sei nem como é que o pancreatólogo
aprovou esse artigo aí. A gente fica Jorge, pensando, no popular, né? No popular, viajou na maionese, né? viajou na maionese, aí é uma loucura completa, né? E eventualmente eu queria chamar também a atenção de que PMN é uma condição prevalente, comum, né? Então, nas séries aí, 20 até 40% em séries de bioimagem, sem qualquer outra manifestação. Então, eu acho que pode ter uma situação aí fortuita de combinação das duas patologias, né? A autoimune continua sendo muito rara, muito, muito rara, e eu diria que eu não vi nenhum caso de autoimune tipo 1 evoluir para crônica calcífica. Tenho visto atrofia pancreática, que eu atribuo por falta de outras causas, né? A pancreatite autoimune, porque a gente encontra os elementos, mas sinto que a gente precisa ainda, dentro das autoimunes, trabalhar um pouco mais na diferença entre a autoimune IgG4, que é uma doença sistêmica e não necessariamente pancreática, daquela autoimune tipo 2, que, ao meu ver, está associada às doenças biliares, a colangite esclerosante, né? E que pode, sim, talvez ter um risco aí de neoplasia, mas também é uma forma muito rara de doença. Esses seriam os meus comentários. Jorge, eu queria até, baseado nos seus comentários, fazer um outro comentário, ou seja, complementando um pouco o seu comentário. É o seguinte, eu acho que nós, brasileiros, né, nós que fazemos gastroenterologia aqui no Brasil, eu acho que nós somos extremamente rígidos em relação ao diagnóstico, ou seja, a gente tem que fazer o diagnóstico, principalmente da pancreatite autoimune, baseado na biópsia, ou seja, baseado na biópsia. E o que acontece? Eu não sei se você percebeu, esse trabalho fez o diagnóstico de pancreatite autoimune baseado no consenso, ou seja, sem biópsia. Então, eu acho que quando você usa o consenso, entre aspas, né, você coloca no mesmo balaio inúmeros casos de pacientes, como por exemplo, você vê, o trabalho foi bem claro quando disse que o IPMN tinha que ter mais do que 1 centímetro do ducto pancreático. Eu juro por Deus, eu já vi inúmeros IPMNs, muito mais IPMNs na minha vida do que pancreatite autoimune. E não me lembro em nenhum IPMN do tipo 1 ter pancreatite autoimune, não me lembro. Não. Ela está aí, que acompanhou praticamente todos os pacientes que eu fiz biópsia e nunca fiz. Então, eu queria que você até falasse alguma coisa a respeito disso. Eu acho que essa coisa do diagnóstico por consenso, que eu acho que essa foi uma falha, na minha opinião, uma falha grave desse trabalho, né? Porque o que eu vi até hoje, pancreatite autoimune, é o ducto pancreático fino ou às vezes ducto ectático. Por exemplo, ele tem uma área de constricção, uma área de dilatação, uma área de constricção, uma área de dilatação. Eu não sei se é isso que você pensa também. Então, Celso, a gente tem uma expressão em filosofia e epistemologia que é levantar o indivíduo, ele se levantar segurando os cordões das botas, né? É impossível isso, né? Você se levantar, pegar os cadarços e tentar se levantar. Nesse caso aí, os critérios resort, que são usados amplamente, aí foram cunhados pela Clínica Mayo, né? Eles fazem exatamente isso, porque você trata e, se houver resposta, você fecha o diagnóstico. Então, são critérios realmente que eu confesso a vocês que eu tenho visto a falha. Até IgG4 é uma falha terrível. Nós pegamos pacientes com pancreatite crônica calcífica, claramente definida, com história evolutiva, e dosamos IgG4 e encontramos níveis de IgG4 elevados nesses pacientes, sem nenhum outro critério, sem nenhuma outra condição associada à doença autoimune. Então, eu acho que esses critérios continuam falhos. Acho que a única forma de a gente fechar esse diagnóstico é também através de biópsia, fechar com certeza, né? Não vamos ter condições de fazer, às vezes, em todos os pacientes que a gente vê, mas continua sendo uma condição rara e eu acho que muita coisa está misturada aí nessa condição, né? Lembrando que a gente tem, inclusive, um estreitamento ductal, né?
ao contrário de dilatação ductal, na autoimune, um dos critérios é o estreitamento por infiltração linfoplasmocitária, fibrose. Eu acho, para mim, esse trabalho ele realmente não avança muita coisa. A única coisa que ele me diz é que existe uma possibilidade fortuita de acometimento de IPMN em pacientes que, com qualquer outra condição, como eu posso ter IPMN associado, por exemplo, ao consumo alcoólico, como posso ter outras condições aí, porque é prevalente mesmo. Seriam Perfeito. essas minhas considerações. Perfeito. Eu queria saber a opinião aí da Raquel, nós estamos aí com a Larissa também. Raquel, Rodrigo, o que é que vocês pensam? Por favor, fiquem bem à vontade para comentar. Bom dia a todos. Oi, Raquel. Tudo bem? Então, em relação ao trabalho, a apresentação do Fernando, eu achei muito temerário as conclusões, se isso está no texto, eu não li o texto, concluindo que há essa associação entre pancreatite autoimune e desenvolvimento de adenocarcinoma, num trabalho retrospectivo onde somente 16 pacientes foram analisados. Esse trabalho levanta uma hipótese, ele não pode nunca concluir, né? Levantou uma hipótese. E essa hipótese vem sendo discutida, mas não há nenhum dado epidemiológico desta associação. Primeiro, como o Jorge Guedes já disse, os pacientes com pancreatite autoimune que nós encontramos numa situação extremamente rara. Mesmo quem lida com pâncreas, não é o nosso dia a dia. A gente tem os nossos pacientes, e eu vou dizer, dos meus pacientes, nenhum deles teve essa associação identificada. Também nos inúmeros pacientes que nós temos com IPMN, eu não lembro de nenhum caso com pancreatite autoimune, embora isso seja possível, visto o número de pacientes que têm IPMN. Então, não é improvável uma coincidência de situações. Para a gente realmente ter essa associação confirmada, é necessário um acompanhamento a longo prazo em estudos de corte prospectivos, o que eu acho pouco provável que a gente vá ter isso em algum momento. Em relação ao desenvolvimento de pancreatite crônica e pancreatite autoimune, o que nós vimos há alguns anos eram pacientes que chegavam com insuficiência exócrina, atrofia da glândula pancreática, sem um fator etiológico e que se levantava a hipótese de ter sido causado por pancreatite autoimune. Como o Jorge disse, já numa fase avançada da doença, onde era difícil essa confirmação, mesmo histopatológica, porque não apresentava, se fôssemos biopsiar, muitos deles não tinham mais o processo inflamatório autoimune inicial, mas já tinham as sequelas. Eu acho isso sim factível, que evolua para uma fibrose, atrofia e insuficiência exócrina, pacientes não tratados. Então, até o conhecimento que nós temos, nós devemos tratar sim os pacientes que nós julgarmos pancreatite autoimune. E eu concordo com vocês que nós julgarmos, porque a confirmação seria histopatológica, nem sempre Ela é possível. E aqueles critérios, o Risotti está lá, a biópsia também, mas nem sempre nós fazemos essa confirmação. O que ocorre muitas vezes é pacientes com hipótese de neoplasia por uma massa em cabeça pancreática, no final era pancreatite autoimune, porque esses sim foram biopsiados. Os outros, que é aquele quadro difuso de aumento da glândula pancreática ou estenose segmentar do ducto pancreático principal, muitas vezes há uma suposição e nós acabamos aceitando o critério de melhora com o uso de corticoide prolongado. Eram essas as minhas considerações, Celso. Perfeito, Raquel, estou totalmente de acordo. Gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário, a Larissa, o próprio Rodrigo, se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem meio à vontade. Oi, bom dia. Bom dia, Tudo bem? Rodrigo. Tá me ouvindo, Arden? Sim, sim.
Eu só queria fazer um rápido comentário, eu concordo com o que às vezes, quando eu me deparo com um artigo como esse, eu tento tentar entender algumas coisas, né? Tá me ouvindo, Ardengue? Perdão. Sim, estamos te ouvindo. Às vezes dá uma Tá. cortada, não sei o que está acontecendo, mas nós estamos te ouvindo. Alô? Pode falar. Não, então o que eu acabo fazendo é assim, tentando ver quem são os autores, qual que é a instituição, apesar da revista, né? E tentar entender o que motivou a pessoa a escrever o artigo, né? O artigo que existe na literatura, tentando fazer essa associação. Quer dizer, apesar de parecer algo um pouco provável para a gente, ter alguma outra literatura envolvida em relação à tentativa de associação de pancreatite autoimune, doença mediada por IgG4 e PME. Todos os artigos são, no máximo, case reports ou séries muito pequenas. Eu acho que, no fundo, a motivação é aquela, né? Alguém deve ter visto um paciente com pancreatite autoimune e IPMN, foi tentar estudar um pouco mais sobre o caso, foi se dedicar ao caso. Na verdade, é alguém tentando buscar, me dá uma sensação de que alguém tentou forçar aquela associação, que na verdade pode ser só uma associação por coincidência, porque a prevalência de PMN na população realmente não é desprezível, e tentando explicar isso, tentando ver alguma associação, né? Parecem artigos que na verdade é o pesquisador e não o contrário, né? Mas de Perfeito. qualquer forma, assim, foi bem confuso mesmo esse artigo e Bem acho que confuso. concordo com o que todo mundo falou. Não, impressionante, né? Que é um artigo que foi publicado no Pancreatology, né? Só para vocês terem uma ideia, o Pancreatology é a revista, entre aspas, a revista mãe, né? Da pancreatologia. E realmente Posso- chama bastante atenção. Pode falar, Fila, fica à vontade. Ah, não, isso que vocês estão falando, eu acho que é de uma temeridade absurda. Porque se por acaso esse trabalho, vamos lá, para ficar, entre aspas, viraliza, você passa a dizer que pancreatite autoimune vira câncer. Exato. Olha, aquela história do Barrett, que precisa ter metaplasia intestinal para ser Barrett e que vira câncer, tinha 21 casos. 21 casos, e ele transformou a literatura, obrigando a você a dizer assim, só é Barrett se tiver metaplasia intestinal. Isso, olha quanto tempo dura um negócio, dura, assim, décadas e persiste, né? Então, assim, a partir do momento que você começou a fazer as mucinas, quando ocorre um adenocarcinoma no Barrett, as mucinas são gástricas, o tumor é de tipo gástrico, não tem nada a ver com o intestinal. Pode ter intestinal? Pode. Mas olha o dano que você causa por décadas, né? Então, eu acho isso de uma temeridade absurda, viu? Eu também. Jorge, É uma pena, é uma pena. Jorge, pode falar. Então, o que o Fila está dizendo, né, que a gente que estuda também história da ciência, vê que essa coisa é muito comum, né? Não é raro na ciência, quer dizer, é um paradigma que se impõe por motivos completamente acientíficos, que estão fora da ciência. Então, o Rodrigo falou aí da possibilidade de alguém ter estudado. Eu acho que tem uma ideia aí por trás. A ideia é dizer que processo inflamatório crônico de pâncreas leva a câncer, né? É isso que está na ideia. Pega-se um grupo de peso na Europa, que é o grupo italiano, do São Rafael de Milão, né? Que é onde eles estão trabalhando lá. Tem o Pesiri e outros tantos, não estão nesse trabalho, eu vi os autores, mas são de um centro tradicional de pâncreas, e aí o Pancreatology publica, né? Com esses dois vieses não científicos de publicação. Primeiro, por querer afirmar um paradigma, e segundo, porque é um centro que teria uma respeitabilidade, né? Isso mostra para a gente como é difícil fazer ciência dentro da própria ciência, e como é difícil, às vezes, para um centro do terceiro mundo, não um país terceiro mundo não, mas um dos países de desenvolvimento, emplacar quando esse pessoal está na editoria da revista.
É complicado mesmo, mas a gente tem que enfrentar e tentar vencer essas barreiras aí, quando a gente vê esse tipo de publicação tão ruim e aquilo que a gente tem com outro tipo de qualidade. Então, para os jovens fica o estímulo aí, né, a produzir coisas de boa qualidade, não se intimidarem com as recusas, porque isso vai ocorrer, né? E para a gente também a criticidade desse conhecimento científico, ver como o Fila falou, quer dizer, a gente passa a pensar, todos nós, num Barrett com características especiais e com uma sequência evolutiva quase que inexorável, quando a gente sabe que, no fundo, essas evidências são muito pouco firmes, né? É isso. Exatamente. É isso mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Se ninguém tem nenhum comentário, então vamos passar agora, né, para o caso clínico. Acho que esse é um caso que vai suscitar bastante discussão. Eu queria mostrar para vocês esses dois casos e depois a gente pode discutir. Eu acho que você pode passar direto e assim que você for fazer a sua revisãozinha rápida da literatura, você, por favor, aí você deixa um pouquinho para a gente discutir, tá bom? Assim que você terminar. Pode passar, Marcelinho. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação do caso clínico de hoje. Deixa eu só colocar aqui em modo inteiro, por um minutinho só. Não tá entrando? Tá carregando aqui, professor. Então, eu vou fazer a apresentação dos casos clínicos dessa semana. A primeira paciente é uma paciente feminina de 23 anos. Ela tinha um histórico de cefaleia, vômitos há 2 meses. E há 1 mês, ela evoluiu com empachamento pós-prandial e dor epigástica. De antecedentes, a paciente era tabagista, ativista social, tinha uma doença ovariana policística. Foi indicada para ela a realização de uma ressonância de crânio, e que foi evidenciada uma lesão expansiva em fossa posterior do cerebelo, compatível com hemangioblastoma, e sinais de hipertensão intracraniana leve. Na, na avaliação dessa paciente foi realizada uma endoscopia que demonstrou uma pangastritia anatomatosa leve, ultrassom de abdômen total e transvaginal, que demonstrou inúmeros cistos pancreáticos e policistose ovariana, e uma avaliação oftalmológica que mostrou uma suspeita de hemangioma na retina. Foi realizada então a exérese da lesão cerebral, confirmando o hemangioblastoma. O paciente teve alta hospitalar e encaminhada para o grupo de pâncreas, estava assintomática nesse momento. De exames laboratoriais, o paciente não tinha nenhuma alteração digna de nota. Foi encaminhado então para a realização de uma ressonância com CPRM. Então, demonstrando inúmeras formações císticas no pâncreas, de contornos lobulados, com finas septações, substituindo todo o parênquima, e uma imagem nodular sólida em região caudal, medindo 2,7 por 2,5 centímetros. O ducto pancreático principal era normal e sem comunicação com os cistos. Aqui é a imagem da reconstrução. E a paciente, então, foi encaminhada para a realização da ecoendoscopia, que aqui a gente pode ver nas setas amarelas a lesão sólida, né? Bem delimitada, metindo aproximadamente 1,8 por 1,9 centímetros na ecoendoscopia. E nas setas vermelhas as lesões císticas demonstradas.
um pequeno vídeo da realização da ecoendoscopia, demonstrando os múltiplos cistos espalhados por todo o parênquima pancreático. E aqui a lesão sólida. Lesão bem delimitada, né? Hipoecóica, demonstrando o tamanho dela de 1,9 por cerca de 2 centímetros. Foi realizada, então, a biópsia das lesões. O fluido cístico foi funcionado, demonstrando um CA de 0,29, o CA 19,9 de 243, uma amilase de 127. A anaplasia não mucinosa. A microhistologia demonstrando pseudocisto. A lesão sólida foi funcionada, demonstrando ser uma neoplasia neuroendócrina, uma neoplasia de células claras bem diferenciada, com forma de crescimento infiltrativo em área desmoplásica, sem atividade mitótica e sem invasão linfovascular. Na imunoquímica, a lesão era positiva para sinaptofisina e cromogranina. Não foi possível detectar o KI67 da lesão. Essa paciente foi encaminhada para a realização de uma pancreatectomia total com esplenectomia. Evoluiu bem, apenas com diabetes mellitus, e está em acompanhamento há 12 anos. No anátomo patológico, dos cistos, o paciente tinha realmente só neoplasias císticas serosas, e o nódulo é uma neoplasia mistilacerosa neuroendócrina do pâncreas de 3 por 2,9 centímetros. A imunohistoquímica é positiva para sinaptofisina e cromogranina, e o KI67 acima de 10%. Agora, apresentando o próximo caso, paciente também feminina, de 41 anos. O paciente tinha uma queixa de dor abdominal há cerca de um mês. Então, ela referia dor de mesogastro em aperto, associada a náuseas e vômitos ao mês. De antecedente, ela tinha um pós-operatório de fogo e capela, pancreatite aguda grave, de histologia indefinida, uma lesão cística pancreática de 1,2 centímetros. No ultrassom de abdômen, ela tinha essas imagens císticas, anecoicas em cabeça e corpo do pâncreas, maior medindo 5,2 por 3,2 e as menores com 1,8 e 1,5 centímetros. Foi encaminhado então para a realização de uma tomografia de abdômen total, demonstrando um pâncreas com múltiplas lesões císticas regulares, homogêneas, sendo as maiores na cabeça, de 5,6 por 3,9 centímetros, e na cauda, de 4,7 por 4,6 centímetros. Aqui na ressonância magnética, o ducto pancreático principal foi identificado apenas em um curto segmento no corpo, sem comunicação com as formas císticas, e estava de calibre habitual. Foi encaminhado então para a realização da ecoendoscopia, aqui demonstrando as lesões císticas esparsas pelo parênquima pancreático, e dá para ver também o ducto pancreático principal de calibre habitual, que cerca de 0,2 centímetros. Aqui uma das lesões medindo 3,7 centímetros, anecoica, de paredes finas, bem homogênea, né? E aqui as múltiplas lesões císticas espalhadas pelo parênquima pancreático. Aqui o momento da punção de uma das lesões. E o esvaziamento da mesma.
Então, foi encaminhado para microhistologia e bioquímica. Foi feito um diagnóstico de uma neoplasia serosa, com a microhistologia de agregado leucocitário, mais fibrina. O fluido cístico tinha um CA de 3,6, CA 19,9 de 94 e uma amilase de 83. Também foi funcionado o tumor neuroendócrino. Na histoquímica, demonstrou sinaptofisina e cromogranulina positivo e um KI67 menor que 1%. Vou fazer uma... Professor, seu áudio está desligado. Volta um pouquinho, Marcelo, no último vídeo, que agora nós vamos começar a discutir. Pode deixar o vídeo correndo. Bom, é o seguinte, por que eu trouxe esses dois casos para vocês? Porque na semana passada eu descobri que a primeira paciente, que a gente fez ecoendoscopia em 2012, naquela ocasião essa paciente tinha, a primeira paciente e esta também, von Hippel-Lindau, ou seja, eram duas pacientes que tinham essa doença, e essa doença estava sendo acompanhada, e aí as lesões císticas começaram a crescer muito e pediram a primeira ecoendoscopia e essa também ecoendoscopia. Na primeira, pediram ecoendoscopia porque tinha uma lesão nodular na cauda do pâncreas, como vocês puderam observar. E a segunda, que é essa daqui, ela tinha inúmeras formações císticas, mas depois que a gente aspirou a maior delas, né, que é essa daí, ó, que vocês estão vendo, a gente identificou uma lesão nodular também. E o que chamava atenção nessas duas lesões nodulares, você vê, uma foi em 2012, acho que essa daqui é em 2013. Essa daqui, Fila, é uma paciente que você fez o diagnóstico, tanto da lesão serosa, que a gente está puncionando aqui, como da outra lesão, e aquela outra, a primeira, foi atendida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E aí o que acontece? Você vê que a gente esvaziou tudo, e quando a gente terminou de esvaziar, né, a gente percebeu que a gente encontrou um nódulo. Olha o nódulo aí. Só que vocês podem perceber que o nódulo é um nódulo sólido, mas existem inúmeras formações microcísticas no seu interior, o que chamou bastante a atenção da gente. E a gente também, neste caso, nós puncionamos. Então vocês estão vendo aí a agulha no interior, né? Como vocês estão vendo aqui, a agulha no interior da lesão. E aí as duas mostraram esse tipo de lesão, ou seja, lesões serosas dispersas por toda a glândula pancreática e tumores neuroendócrinos identificados pela ecoendoscopia. Como eu fiquei sabendo que aquela primeira paciente foi operada, eu pedi o anátomo patológico. E o anátomo patológico mostrou que se tratava de uma lesão mista. Ou seja, o patologista, que essa paciente foi operada, inclusive, nem foi no HC, ela foi operada no Hospital de Barretos, e o cirurgião e a patologia veio com uma neoplasia mista serosa neuroendócrina. Aí eu fui na literatura. Aí a gente vê na literatura, que é que ele vai apresentar depois para vocês, na literatura hoje existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde de neoplasia mista serosa neuroendócrina. E isso é uma entidade hoje que ocorre principalmente na doença de von Hippel-Lindau, ou seja, a gente vê esse tipo de alteração. Então eu trouxe primeiro para ver como a gente, né, quando a gente acompanha as pacientes, quando a gente tem um relacionamento bom com as pacientes, elas voltam para a gente saber exatamente aquilo que está acontecendo, né? A primeira paciente foi submetida a pancreatectomia total. A discussão né, a gente percebe hoje que já existem pelo menos uns 30 ou 40 casos como esses publicados na literatura depois de 2016, né? Mostrando que realmente a evolução, a metástase ou a evolução para a malignidade é muito rara, né, desses pacientes. Então a gente hoje até contesta se deve operar ou não, isso é uma coisa importante. Eu trouxe para vocês pela inediticidade do caso, né? Ou seja, realmente chama bastante atenção esse tipo de lesão. Então eu queria rapidamente só abrir a discussão, se alguém quiser falar alguma coisa, o Jorge, o Marcos Clarencio, o próprio Fila, né? Próprio Fila que fez. Eu ainda vou na sua captura, Fila, para ver se a gente consegue encontrar
a biópsia dessa paciente, mas como foi muito antiga, né? Essa paciente é de 2012, 2013, não sei se a gente vai encontrar. Jorge, fica à vontade, pode falar, pode fazer o comentário aí. Celso, muito interessante esse caso, né? A gente sabe que a von Hippel-Lindau, ela traz neoplasia de rim, e nós já temos paciente operado com neoplasia de renal, né? Então, isso traz um interesse aí de fazer ecoendoscopia nesses pacientes. Eu confesso a você que a gente não tem indicado a ecoendoscopia, porque o diagnóstico fica claro, né? E a gente julga. Até perguntaria a você como é que a gente vai diferenciar, porque os cistos são, às vezes, tão complexos e tão múltiplos, né? Que decidir qual funcionar é um dilema para a endoscopia. Mas Jorge, eu eu fiz acho uma que você ampla, está trazendo Jorge, eu fiz uma um ampla revisão da interesse novo aí. literatura. Eu fiz uma ampla revisão da Sim, literatura e na literatura não tem nada sobre ecoendoscopia com biópsia. Entretanto, tem um trabalho sim, europeu que fala sobre o papel da ecoendoscopia na identificação de lesões sólidas em von Hippel-Lindau. Isso me chamou perfeito. bastante atenção. Por isso que eu trouxe Muito para vocês. interessante. Acho que é publicável isso aí, viu? Com a revisão de literatura, esses dois casos. Eu tenho casos, vou pedir a Marcos aí, se ele estiver já com o endoscópio do Roberto Santos funcionando, a gente dá uma olhada aí, Marcos, para ver o que tem nesses casos nossos, se tem alguma tumoração sólida passível também de biópsia. Mas muito interessante, Celso, gostei. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém tem mais alguma fila? Você tem algum comentário para fazer a respeito disso? É, bom, fora essa sua constatação, eu acho que eu nunca acompanhei mais nenhum caso desse tipo. A lesão mista neuroendócrina, não neuroendócrina, geralmente é acompanhada ou do carcinoma de células acinárias ou do ductal mesmo, mais raro ainda. Então, existe misto, neuroendócrino, não neuroendócrino. Tá? Eu aí só fico imaginando se não são ectasias císticas serosas, não neoplasia serosa, assim, cisto seroso, né, da doença, isso sim, se misturando ao neuroendócrino. Acho que isso é bem plausível, né? O caso o de 2012 é o que eu fiz? Sim, Não você é, que fez esse último caso, esse resultado da patologia foi você que deu. mas então, ele é mais recente, não é? Só para eu... Depois você me passa o Não, nome, é que eu essa consigo... última, o caso número 2 é de 2013. O caso número 1 já não é seu. O caso número 1 foi Ah, feito lá em Ribeirão Preto. 2013. Esse é de 2013. E o último, e o primeiro é de 2012. Tanto que está em controle Não, há quase 12 anos. não tenho acesso, mas as pessoas podem... A tua equipe aí pode acionar a diagnóstica Ah, e pelo nome e pedir as lâminas, vocês me mandam, a gente reolha, beleza, beleza, tá? beleza. Eu tenho uma dúvida aí que eu queria que o Fila esclarecesse para a gente. Fala. É sobre a fisiopatologia aí dessas lesões císticas na von Hippel-Lindau, porque para mim eram amartomas com formação cística, Isso, etc. Quer dizer, a origem é amartomatosa, né? É isso. isso mesmo? Isso Eu, poderia estar associado à formação de tumor neuroendócrino? Como é que é isso aí, Fila, por favor? então, eu realmente acho que não. Eu acho que sim, pode ser concomitante. Eu acho que eles se penetram, porque essencialmente a doença é vascular, não é? No von Hippel-Lindau é vascular. Da mesma forma que o cistadenoma seroso, ele tem na origem dele uma alteração vascular, não é? Naquela cicatriz, são vasos anômalos, né? Aqui eu acho que é a mesma coisa. Essencialmente é uma alteração vascular que provoca, claro que eu não vou saber esse passo aí, mas ele provoca essas ectasias císticas serosas. Mas essencialmente a doença é vascular. Então, Perfeito.
essa malformação, barra amartoma que você está descrevendo, eu acho que é exatamente o que ocorre. Mas a essência é vascular na origem. Perfeito, Fila. Eu chamo a atenção, Celso, da associação. Tem uma zona aí meio estranha, não é, que a gente precisa entender melhor, que é entre von Hippel, Lindau, von Recklinghausen, que é a neurofibromatose, né? Quer dizer, que é uma zona de lesões genéticas que formam lesões neoplásicas às vezes não formam, né? E a gente precisa compreender melhor do ponto de vista genético, né? Exato. Se fosse uma von Recklinghausen, a gente já compreenderia perfeitamente a natureza aí de tumoração, que também na von Recklinghausen a gente tem também lesões císticas pancreáticas eventualmente, né? Perfeito. Mas a gente está em dúvida ainda do que é que geneticamente determina exatamente o. Agora o Marcelo vai apresentar uma revisãozinha rápida. Marcelo, em 5 minutos, apresenta aí a revisão, porque eu acho que vale a pena, e depois a gente termina com as considerações finais. Tá bom, professor. Vou fazer então uma breve revisão da literatura, né? Começando um pouco com o histórico da doença. Foi descrito primeiramente em 1864 por von Hippel, como lesões angiomatosas de retina associadas à lesão cerebelar. Lindau atribuiu a condição hereditária, descobrindo uma família com essa condição. A etiologia da doença é uma doença autossômica dominante, uma mutação do gene VHL3 no braço curto do cromossomo 3. A lesão está associada ao desenvolvimento de vários tumores e cistos de vários órgãos. Tem uma prevalência de 1 para 36 mil nascidos vivos nos Estados Unidos, e ao redor de 65 anos, 90% desses pacientes desenvolvem tumores. Não há distinção entre raças e sexo na prevalência da doença. O diagnóstico é feito tanto por testes genéticos e baseados em critérios clínicos. Então, se o paciente tem um histórico familiar positivo, o paciente precisa ter uma lesão de sistema nervoso central, um angioblastoma, ou alguma outra alteração, como feocromostoma ou carcinoma de células renais. Se o paciente não tem histórico familiar, o paciente precisa ter 2 ou mais hemangioblastomas e um hemangioblastoma de outros locais de outro tumor visceral. Os sistemas e órgãos acometidos são hemangioblastoma tanto no sistema nervoso central e medula espinhal, sistema endolinfático. Nos rins podem se apresentar como cistos e carcinoma de células renais, feocromostoma, e no pâncreas como tumores neuroendócrinos. Falando especificamente sobre o acometimento pancreático, ocorre em 32% um acometimento pancreático nos pacientes com von Hippel-Lindau, e os tumores císticos são a grande maioria dessas lesões, correspondendo por 76% dessas lesões. Cistos simples correspondem a 70%, né? E esses tumores císticos podem mimetizar o tumor endócrino em até 36%. Isso é o papel da equinoscopia e da punção nessas lesões que podem mimetizar tumores neuroendócrinos. Falando especificamente de tumores sólidos, tumores neuroendócrinos acometem de 15 a 20% desses tumores pancreáticos, e o adenocarcinoma não é patogeneticamente ligado à doença de von Hippel-Lindau, mas pode acontecer também de forma análoga, né? Falando agora um pouco da neoplasia mista serosa neuroendócrina, como o Dr. Celso já tinha comentado, tem ambos os componentes seroso e neuroendócrino na mesma lesão. É dividido em 4 tipos, né? O tipo difuso, que é quando o parênquima pancreático inteiro é comprometido pelas lesões císticas, e
pelo menos um tumor neuroendócrino, o tipo misto, em que o tumor neuroendócrino e as lesões císticas são da mesma área, né? O tipo solitário, em que não há comunicação, né, entre as lesões císticas e o tumor neuroendócrino, e o colisional, em que há uma área em que ambos confluem, né? São duas lesões separadas, mas tem uma área que ambas confluem. É uma associação rara que é descrita apenas em pacientes com doença de von Hippel-Lindau. Então, o tratamento dos pacientes com von Hippel-Lindau em acometimento pancreático pode ser expectante e cirúrgico em caso de tumores sólidos, com sintomas compressivos ou síndrome funcional. O tratamento guideline, né, guideline europeu de 2022, com ressonância magnética realizada a cada 2 anos. Perfeito. Então, aqui, take home messages, a doença de von Hippel-Lindau tem acometimento pancreático de amplo espectro e alta prevalência, sendo o cisto simples o mais comum. O tumor neuroendócrino tem um potencial maligno, mas é baixo, né? E a neoplasia mista ocorre até 12% dos casos de von Hippel-Lindau. E o papel da ecoendoscopia com biópsia, né, é melhor do que a tomografia e da ressonância, porque possibilita a biópsia de lesões suspeitas e é uma importante ferramenta para diferenciação dos cistadenomas serosos e o tumor neuroendócrino e para o diagnóstico da neoplasia múltipla serosa e neuroendócrina. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado aí pela apresentação. E eu gostaria de abrir aí para as considerações finais, né? A gente já está próximo de terminar a nossa reunião, então se alguém tiver alguma consideração, eu acho que vale a pena a gente falar. Jorge, Rodrigo, Fila, se alguém quiser fazer. Raquel, que não falou nada hoje, está quietinha. O próprio Marcos Clarence hoje não falou absolutamente nada, hoje está quietinho também. Que mentira, Celso, Celso. Oi, Raquel. Não, desculpa, aqui eu estou com um grupo, tá um barulheiro aqui, mas eu fiz, eu achei excelente essa revisão, desconhecia essa associação, essa terminologia, sabia dessa preocupação que nós temos que ter em identificar a lesão sólida, e o que me chamou a atenção na sua apresentação, no seu comentário, Celso, foi essa identificação após aspiração de uma lesão cística. Até que ponto haverá necessidade de nós buscarmos isso? Até o momento eu não faço isso, são raros os pacientes que eu acompanho e a gente não indica realizar punção se não houver suspeita de lesão sólida. Então, muito interessante seu comentário, que só foi identificado após aspiração. E Raquel, vou te dizer, não só como você, eu também não conhecia até a semana passada, tá bom? Eu também não conhecia essa associação. Ô Celso, bom Oi, dia. bom dia, Marcos. Bom dia. Depois daquele artigo confuso, né? Alguma coisa para clarear a nossa mente. Confuso, né? E publicado em uma revista realmente muito boa e precisa ter as questões políticas, certamente acontece aí. Não, mas os dois casos interessantes, Celso. Toda semana a gente aprende alguma coisa na sessão aí, comandada por você, e a gente tem que ficar atento a essa relação, né, da lesão cística com lesão sólida. E também chamar a atenção que depois de aspiração de cistos, né, a gente deve revisar o parênquima, porque às vezes pode surgir alguma coisa que o cisto está empatando visualizar. Então, é para a gente guardar essas imagens e essa relação para o benefício dos nossos pacientes. Muito obrigado, Marcos. Alguém tem mais algum comentário? Jorge?
Eu acho, assim, Celso, que muito interessante mesmo os casos. A gente tem Floripa-Lindau, né? Alguns casos também. E eu acho que esse interesse em acompanhar, né? Porque sempre a gente fica em dúvida do que fazer, né? São lesões císticas, mas não, o risco de malignidade está descrito na literatura minimamente descrito e sempre relativizado. E eu acho que passar a fazer ecoendoscopia desses pacientes se torna agora uma necessidade, ou pelo menos uma indicação, né? Vamos fazer isso aí. Se o Marcos Clarencio quiser rever os nossos casos lá, acho que temos os 3 casos no nosso ambulatório, a gente revê e vê se tem alguma Vamos. lesão pulsionável, né? E de repente Eu acho, acrescentar aí na série. Diz, Marcos. eu acho que em julho, na segunda quinzena, a gente deve estar começando. Já chegaram 3 tubos, já foram testados, né? E aí na segunda quinzena a gente deve estar começando, depois da aquisição das agulhas. É uma nova fase, Celso. E Muito que bem. no dia que a gente inaugurar, a gente queria que você desse um alô, nem que seja online, porque você foi uma pessoa importante para isso começar aqui também. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Obrigado pelos Ok. comentários também, Jorge. Bom, pessoal, já estamos aí praticamente no horário. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Mais uma vez desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana. Espero vê-los todos na próxima reunião da terça-feira. E eu quero desejar uma semana tranquila para todo mundo e tchau para todo mundo. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Sempre lembrando que todas essas aulas elas ficam gravadas, a gente coloca no canal. Se vocês quiserem se inscrever no canal, acho que é importante. E vocês podem rever essas aulas, né, toda essa discussão sempre que quiserem. Um abraço para vocês e até logo. Ok, Abraço a tchau, todos. Maurício. Tchau.